nosso irmão Otacílio é sobejamente conhecido de todos, com certeza, não é? Porque está sempre aqui conosco, nos auxiliando, colaborando conosco, nos ensinando, porque aprendemos sempre muito com o seu conhecimento. Otacílio Rangel Nascimento, professor, doutor em Física, na USP de São Carlos, e divulgador da doutrina espírita por todos os lugares. Nós vamos envolvê-lo na nossa vibração fraterna, no nosso carinho, para que, mais uma vez, possamos aprender com o conhecimento que ele possui e que é tão grande, não é? Que Jesus te abençoe. Queridos irmãos, que a paz de Jesus encontre acolhida dentro de nossos corações. Nós hoje vamos trazer uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, um comentário muito interessante feito por Allan Kardec, que eu tenho certeza que uma boa parte de vocês já conhecem, mas esse tema tem um propósito muito importante na nossa vida e, ao mesmo tempo, nos ajuda a compreender e conhecer um pouco melhor a clareza de raciocínio que Allan Kardec carregava consigo e que nos ajuda a compreender pontos de vista muito importantes sobre a nossa própria realidade. E por isso mesmo a lição se chama Ponto de Vista. E eu queria então ler um trechinho para vocês e depois nós vamos fazer uma reflexão juntos. Essa lição está no capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. O ponto de vista é uma lição que começa assim. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Quer dizer, a nossa visão da vida terrena precisa urgentemente mudar. E é isso que a lição se propõe a nos dar uma diretriz nessa direção. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem breve, estada, num país ingrato. É muito interessante essa frase de Kardec, lá pelos idos de 1860, 62, por aí. Quer dizer, ele já achava, né, que o nosso mundo é uma espécie de país ingrato para o espírito. E a gente olhando hoje a vida cotidiana nossa, a gente vê isso mesmo. A vida social, a vida dos homens, é uma vida de turbulência, de violência, de agressividade, de problemas, de dificuldades, de sofrimentos de toda a natureza. E a gente acaba, por causa desse sofrimento, até parando numa casa espírita. Não é? É muito curioso isso. E ele já sabia disso. E ele coloca isso de uma maneira interessante. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência pelas saber de curta duração, devendo seguir-se-lhe um estado mais ditoso.
E é assim, ontem eu assisti na televisão uma reportagem falando do transporte em São Paulo. Ainda bem que a gente mora em São Carlos e Araraquara. Não é? Uma senhora que trabalha, uma senhora jovem, tem 2 filhas, e tem que levar as crianças para a escola, depois pegar ônibus, metrô e todos os processos de transporte possíveis no horário do rush para poder chegar no trabalho. E depois fazer o caminho de volta. E vai chegar na sua casa quase 9 horas da noite com as 2 crianças. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas pegar o metrô em torno das 7h30, 8 horas e pegar o metrô em torno das 5h30, 6 horas é realmente uma ginástica de paciência. Eu atualmente ando fazendo isso porque estou realizando um trabalho lá em Santo André e uma vez por semana tenho que ir para Santo André. Pego o ônibus, depois o ônibus o metrô, depois do metrô o trem. E realmente fico pensando ali na vida daquelas pessoas que têm que fazer isso todos os dias. Eu faço isso uma vez por semana. É realmente um transtorno. Principalmente se você pensar que vai passar 20, 30 anos fazendo isso. Não é? São Carlos, imagino que Araraquara também já está assim, pelo número excessivo de carros nas ruas. Na hora da entrada no trabalho e da saída do trabalho, a cidade já fica complexa no seu transporte, porque são muitos carros, as pessoas têm que ter paciência, tem sempre umas pessoas mais espertas querendo furar regras, avançando o sinal e assim por diante. Então, é uma vida de transtorno. Na época de Kardec, ele não tinha esses problemas, mas já era uma vida de transtorno por outras razões, que se somam agora com o modernismo. Então é muito difícil, né? Então, saber desses incidentes que a gente tem que enfrentar, se a gente tiver um ponto de vista da vida espiritual, Kardec sugere aqui que a gente suporta isso com paciência, porque sabe que isso é transitório, tem curta duração. Continua ele, a morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. E a gente tem que saber se é assim. Sabendo temporária e não definitiva, a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. E é assim mesmo, se a gente sabe que a gente vai ter que ir a São Paulo só um dia e vai voltar, a gente suporta com tranquilidade. Mas se a gente tivesse de passar 1000 anos em São Paulo, estaríamos perdidos, sem nenhuma perspectiva, não é? Então, a diferença do ponto de vista espiritual e do ponto de vista da vida terrena é mais ou menos essa. Porque a vida terrena, do ponto de vista da vida espiritual, é um momento na realidade do espírito, é um dia na realidade do espírito. Portanto, é fácil, com essa visão, de suportar as dificuldades que esse um dia espiritual representa. Mas a gente tem que se convencer disso, não é? E para se convencer disso, tem que saber, conhecer a vida espiritual. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente.
nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se, então, qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Quem é que tem 5 cartões de crédito aí? Quantos estão devendo? Tem alguém que tem cartão de crédito sem dívida aí? Na plateia? Não é? Porque a gente, por causa dessa perspectiva da vida terrena, a gente investe nela. E aí acha que tem o direito de ter tudo que tem vontade. E compromete a sua própria integridade emocional e a própria vida de relação, porque desequilibrado emocional, e a gente fica porque está preocupado com os problemas que a gente tem que cumprir, que a gente arranjou, começa a ficar com os nervos à flor da pele e a família, os amigos, as pessoas na rua que paguem o pato. E é sério isso. Eu trabalho na universidade e a maioria dos meus colegas tem dívida equivalente a pelo menos um salário. Isto é, eles vão receber hoje, mas o salário de hoje já está todo gasto e está devendo o próximo. Mas andam de carro, né, muito bonito, moram na casa no condomínio XYZ e vai atrás dessas fantasias que é da vida presente, da vida material e que faz na cabeça da maioria das pessoas a sua ideia de felicidade, de fantasia de ser feliz. Esse é o propósito da vida terrena, porque todos nós queremos ser felizes. E se a gente perguntar para as pessoas que seria para você uma felicidade hoje? Ah, ganhar na Sena. E está perdendo pelo menos 20 anos que joga lá. Né? Porque geralmente é assim. A perda do menor desses bens lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. A nossa doença do século é a depressão. Por quê? Por causa da insatisfação, por causa das decepções com a vida, por causa das decepções com as pessoas, por causa do que no nosso modelo de vida nada acontece do jeito que a gente quer. Quantos de nós estamos aqui porque a nossa vida está dando tudo errado? Não é? Eu trabalho na casa espírita há muitos anos. E as pessoas chegam lá pedindo socorro. Olha, na minha vida está dando tudo errado. Não é? Nada que eu faço dá certo, minhas relações nunca funcionam, ninguém parece que gosta de mim para valer, e assim por diante. A gente vai ouvindo isso no cotidiano da vida. E eu estou passando muito mal, não consigo dormir direito, fui ao médico, estou tomando um remédio para dormir, e as pessoas vivem assim, correndo atrás, como dizem muito bem, do prejuízo. Eu gosto de correr atrás do lucro. Do prejuízo eu não corro atrás. Mas aí a gente tem que mudar o ponto de vista da vida. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra,
vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão os homens e as coisas. E é mesmo. Quem já viajou de avião, quando olha pela janelinha do avião, lá embaixo, principalmente está sobrevoando a cidade, parece tudo minúsculo, não é? Aqueles prédios estão cheios de gente, que é um formigueiro, fica tudo desse tamanico, não é? Os carros a gente quase não vê nas ruas. Quer dizer, a cidade, que tem uma extensão muito grande, vira simplesmente um formigueiro, não é? E a gente mal pensa lá embaixo, está cheio de formiga de cabeça inchada, pensando 1001 problemas. A gente nem vê isso, porque a gente está num plano de visão diferente. Imagina os astronautas que estão aí em órbita, não é? Nesse laboratório espacial, olhando a Terra de longe. Não consegue sequer divisar as cidades. À noite vê as luzes da cidade, dá para ver. Mas nem atina que lá embaixo está cheio de 7 bilhões de pessoas encarnadas com a mente fervilhando. Muda o ponto de vista. É muito interessante essa comparação colocada por Kardec. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, se perdem na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entregam para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. E é mesmo. É importante a gente ter uma visão diferente dessa vida presente, que parece única e que se comporta nas nossas perspectivas cotidianas como única, e que nos faz, por isso mesmo, viver essa vida numa correria desenfreada que não faz o menor sentido. Quando a gente compara com uma visão espiritual da vida, onde uma encarnação é apenas um dia na vida do espírito, e que ela é passageira e transitória. E a gente se dá conta disso quando a gente passa dos 50. Porque a gente olha para trás e fala, nossa, parece que foi ontem que eu nasci. Foi ontem que eu estava estudando na escola, não é que eu brincava no quintal de casa, agora nem quintal casa tem mais, porque todo mundo mora nos apartamentos, não é? Então é uma loucura. A gente percebe que a vida é curta porque parece que não deu tempo de fazer o que a gente queria. Porque a gente queria muito mais da vida terrena do que a gente sequer pode suportar. E se a gente perguntar, com 50 anos de idade, há 20 anos atrás eu era assim, em que eu mudei hoje que eu estou com 50? Qual é a real?
efetiva mudança que realmente a gente fez na gente. Não é no entorno, é na gente. Lá dentro, no meu sentimento, no meu pensamento, na minha maneira de ver as pessoas, na minha maneira de ver a vida. Qual é a filosofia de vida que eu carrego para mim? Quais daquelas fantasias que eu imaginei para mim realmente se realizaram? Porque a gente faz muita fantasia. Faz mesmo, todo mundo faz. E tem que fazer. Mas tem que aprender a fazer fantasia. E é o que a gente não sabe. Porque a gente faz fantasia baseado, não é, num terreno arenoso, como ensina Jesus. E constrói a casa da gente no terreno arenoso. As tempestades da vida chegam e derruba a casa das nossas fantasias. E a gente então fica decepcionado. A palavra decepção é uma palavra absolutamente mal usada por todos nós. Porque nós nunca nos decepcionamos conosco, só com os outros. Não é? Não é uma verdade isso? A gente não olha olho no olho na gente, num espelho e fala, estou decepcionado com você, cara. Você anda fazendo coisas que não são dignas de um ser humano. Quando? Mas a gente fala isso para o vizinho, quando ele atravessa qualquer coisa que nos incomoda. E se ele não reagir, a gente põe o dedo no nariz dele. Mas se ele reagir, a gente vai medir forças. Porque é assim que a gente age. Então é muito bem colocada essa lição, porque ela questiona na gente coisas essenciais. Se toda a gente pensasse dessa maneira, com o ponto de vista espiritual, dir-se-ia, tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Não. O homem, instintivamente, procura o seu bem-estar. E, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo de sua mão, não o retire para se não picar. Claro, isso a gente faz mesmo, não é? Às vezes a gente espeta a mão e fala, não, vou tirar na próxima encarnação, não precisa tirar agora, né? Eu sou um espírito, não preciso preocupar com agora. Não é isso. Está doendo, a gente tira logo o espinho e trata de desinfetar o local. Porque a gente quer o bem-estar da gente. Não há mal algum em querer o bem-estar. O problema é colocar todos os nossos objetivos nisso. Esse é o problema. E achar que o nosso bem-estar único é o bem-estar da vida terrena. Eu estou aqui falando para vocês agora com uma alegria e com uma tristeza no coração. Uma tristeza pelos dissabores da vida de relacionamento que a gente sempre tem e que às vezes a gente vai descobrindo em pessoas do coração da gente situações que a gente não esperava que tivesse mais. Isso faz parte da vida. São os desafios para a gente ter mais compreensão, arregimentar mais sentimento melhor e poder fazer mais pela pessoa que a gente gosta e que a gente achava que poderia e deveria estar melhor. Isso faz parte da nossa vida. Todo mundo tem esses dissabores da vida de relação. Porque tem filhos, tem amigos, tem esposo, esposa, irmãos, não é? E a gente sabe que a vida é assim mesmo, não é? Nós estamos como espíritos em aprendizado e crescendo.
E isso faz parte do processo. Mas eu estou muito alegre também, porque a NASA descobriu um planeta que gira em torno de 2 sóis. E eu gostaria um dia de viver num planeta desses. Vocês já pensaram? Ter 2 sóis para a gente apreciar? É fantástico. Os exilados de Capela, que são milhões e milhões de espíritos que foram trazidos para a Terra, e entre nós pode ter alguns ainda, né, endurecidos que ficaram, vieram do sistema de Capela, que é uma estrela dupla. Viviam num planeta que gira em torno das 2 estrelas que constituem o sistema Capela. É um sistema planetário que tem 2 sóis. E há 10 anos atrás eu li uma reportagem, na verdade um comentário, que foi feito por diversos astrônomos, dizendo que era muito pouco provável que existissem sistemas planetários em volta de sistemas binários de estrela. Porque o equilíbrio gravitacional é mais difícil de conseguir. E, curiosamente, na nossa galáxia, tem muito mais sistemas binários de estrela do que estrelas individuais como o nosso Sol. E aí eu fiquei pensando naquela leitura que eu fiz, né? Que sobra poucos sóis para ter outras humanidades. Mas agora sobra não. Agora está todo mundo participando, porque a NASA descobriu que há sistemas planetários em equilíbrio com sistemas binários de estrela. E aquela informação que a gente teve de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, escrito pelo Chico Xavier, se não me engano, publicado em 1931, adiantando informação de que sistemas binários são planetários também e tem vida, não é? Está descoberto que sistema planetário binário tem. Só falta encontrar a vida, que a gente vai encontrar ainda. E a descoberta feita pela NASA é fabulosa. Tira a gente da mesquinhez da vida terrena para observar fora. É isso que Kardec está nos sugerindo. Suba numa montanha. Mude o ponto de vista. Vamos mudar o ponto de vista nosso, da vida cotidiana, do nosso dia a dia, dos nossos problemas e pensar na beleza da criação divina. Essa estrela, esse sistema binário está a 200 anos-luz de nós. Logo ali. Logo ali. Sabe por quê? Porque a nossa galáxia, a Via Láctea, não tem 200 anos-luz, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Cabe quantos 200 anos-luz nesses 100 mil? Então é logo ali, pertíssimo. Nós não podemos chegar lá com esse corpo grosseiro, mas como espírito, a gente vai lá fácil. Vida futura. É esse o que nos espera como realidade espiritual, a grandeza do universo ao nosso alcance. Eu já disse aqui, vou repetir, uma vez eu li atrás num carro, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Adorei, eu sou filho do dono. Então, e o mundo aí, quem escreveu, estava pensando só na terrinha. Eu estou pensando no universo. Se pensasse só na nossa galáxia, já deu um passo gigantesco.
Mas tem bilhões de galáxias igual a nossa Via Láctea. Imagine a grandeza divina. Imagine a possibilidade de, como espírito imortal que a gente é, apesar de internado nesse corpinho transitório que vive 50, 60, 70 anos, quando muito 100 anos, a gente poder, como espírito, conhecer tudo isso. E vai conhecer. Porque a imortalidade nos dá garantia dessa beleza. E a gente fica parado, brigando com o vizinho, porque o cachorro dele fica latindo de madrugada. Não é? Não é uma pequenez, um ser minúsculo, viver à cata desses aborrecimentos pequenos. E a gente fica triste em ver isso. Lá em São Carlos está sendo realizado o Tusca. Vocês já viram falar no Tusca? Não é? Junta ali, chega a juntar 20 a 30 mil estudantes que vêm de diversas universidades, diversas cidades, se reúnem em São Carlos. Todo ano morre pelo menos um. De bebedeira, já morreu um agora, tá certo? O ano passado morreu um outro. Um japonesinho estava tão bêbado, passando pelo córrego na Marginal, ele estava meio desligado da turma, tropeçou, estava bêbado, caiu lá dentro com a cara na água, bateu, não estava em condições de se defender e morreu afogado na sujeira do riacho, né, que é um esgoto da cidade, porque estava bêbado. Ninguém se deu conta dele por 2 dias. Só foram descobrir 2 dias depois. Agora, morreu outro, né? Anteontem. Atropelado pelo caminhão de cerveja, que ia atrás a 5 km por hora. Acreditem nisso? É possível um absurdo desse? Esse é o futuro do Brasil. Está na mão dessas pessoas. E a gente fica pensando qual é o valor da vida terrena, onde a pessoa se garante na juventude como a única vantagem é ver, provar quem bebe mais. E sabe qual é o problema que acontece lá no pronto-socorro da Santa Casa e os outros pronto-socorros que tem na cidade? O que acontece lá, aqueles trabalhadores que ficam na emergência? A quantidade de rapazes e moças estupradas que chegam lá é enorme. Esse é o interesse material. Como é que um jovem não tem nenhuma visão de vida futura pode esperar da vida presente algo que não seja a alucinação momentânea trazida por uma euforia que parece bem-estar e felicidade? É muito complicado. Tudo isso é falta de visão espiritual da vida. Ninguém vai consertar isso com regras, proibindo a festa, porque isso vai continuar acontecendo de uma forma ou de outra. Porque a cabeça não mudou. Foi só uma regra restritiva que pode ser colocada, porque os juízes da cidade estão ultra preocupados com esse fato, porque todo ano acontece. Mas como mudar isso? Fazendo o ser humano descobrir-se espírito. Não tem outro jeito. Fazendo que cada um de nós
comece a enxergar que o universo não foi feito para nós, os terrícolas, mas que nós somos, apesar de internados temporariamente no nosso planeta, cidadãos cósmicos, espíritos que, ganhando a sua independência pelo crescimento espiritual, têm o universo inteiro como casa. É uma grandiosidade que, se a gente não parar para pensar, a gente fica brigando com os problemas comezinhos da vida. Então veja que a mudança de ponto de vista tem um papel fundamental na nossa conduta. Por isso que Kardec começa falando isso. Porque ele enxergou isso muito bem. Quem foi Kardec? Quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tinha 4 a 5 anos de aprendizado, 6 anos de aprendizado espiritual. Porque ele era um professor francês. Foi educado por Pestalozzi, mas tinha o pensamento da época em que ele viveu. Quando ele descobriu, através dos fenômenos de natureza mediúnica, a realidade do mundo espiritual, ele foi o primeiro a dar uma guinada de visão da realidade da vida. E fez isso com tal propriedade que ele conseguiu entrar na essência das coisas espirituais. Então, esse trabalho de construção da doutrina espírita, que foi coordenado por ele, porque foram feitos esses trabalhos todos pelos espíritos bondosos, auxiliado por aqueles encarnados que embarcaram no projeto e que deram todo o sacrifício de sua vida por isso. Então, construíram um corpo de conhecimento que muda a visão da humanidade como um todo. E se a gente não fizer essa mudança, nós vamos continuar nessa loucura desenfreada que a humanidade segue, destruindo a vida. A miséria da África existe por causa da ganância dos países desenvolvidos, que mantêm as guerras tribais para, distraindo o povo que lá vive, roubar as riquezas do continente africano. Os diamantes, os petróleos, as riquezas minerais todas. E quando a gente vê na televisão aquelas informações dos países em que tem aqueles irmãos nossos, espíritos como nós, morrendo de fome, esqueléticos, a gente fica pensando na grandeza da maldade humana que, por causa dos bens da terra, matam seus irmãos. Que é isso que a gente ainda faz. Como mudar isso? O primeiro passo é mudar na gente. Porque é impossível mudar nos outros sem dar exemplo. Então tem que mudar na gente. Não adianta cobrar do filho, da esposa, do marido, do irmão. Tem que cobrar de si próprio. Enquanto a gente não for capaz de mudar isso na gente e começar a exemplificar, a gente não pode exigir nem esperar sequer dos outros, porque isso vai te levar à decepção. Quanta gente fala assim, estou decepcionado com fulano, não esperava que ele fizesse aquilo. A culpa é dele ou de você que esperava o que ele não podia dar? Não é decepção, é culpa pessoal. Quem está decepcionado devia estar decepcionado consigo mesmo, porque imaginou uma coisa que não era verdadeira e pôs aquilo como verdade para si próprio.
porque a gente, a rigor, se decepciona consigo próprio, mas projeta essa decepção nos outros, porque a gente tem um ponto de vista terreno. A gente acha que o mundo gira em torno de nós, a gente é a melhor pessoa e serve de exemplo para os outros. Simples. Não é? Porque a gente não se olha no espelho. No espelho da alma, né? Porque o espelho do corpo a gente olha mesmo e compra um monte de baboseira para passar no rosto para ficar mais novinho. Né? A indústria de cosmética é uma das indústrias que mais fatura no mundo. E viva a vaidade. Nós somos realmente paradoxais. A humanidade está correndo atrás de não sei o quê, não é? Porque não tem a visão espiritual. E, claro, que a responsabilidade disso ainda é nossa. Porque quando Jesus veio à Terra e ensinou para nós as coisas espirituais, aquilo nos incomodou tanto que a primeira coisa que a gente fez foi matar ele. E depois começar a matar todos aqueles que pensavam como ele. Dos discípulos de Jesus, só um morreu de velho. Os outros morreram matados, todos. Só João morreu de velho. Pedro, Tiago, os dois, Filipe, todos foram mortos. Porque essa visão espiritual incomoda o interesse imediato. Lá em São Carlos, um grupo de médicos espíritas formaram a AME, Associação dos Médicos Espíritas de São Carlos. Quando formaram, tinham 20 e poucos médicos participando. Ah, vai ser legal, vai crescer aqui. Morreu. Sabem por quê? Porque os médicos começaram a alegar a seguinte coisa, os médicos espíritas. Quando os meus clientes descobriram que eu sou espírita, pararam de vir no meu consultório, porque eram evangélicos e não querem tratar com médico espírita, porque eram de outra religião assim assado, e eu não posso perder cliente. Então, dane-se a aliança, a associação médico espírita. Verdade. Nós trocamos o dinheiro, não é? Colocando-o no lugar dos interesses espirituais. Era só resistir um pouco, porque na hora que o doente está doente, se o médico espírita é bom, seja ele de religião que for, vai lá. Mas o interesse imediato não vê a vida futura. E muitos de nós, quando é hora de dar o testemunho, a gente fica em cima do muro. Por isso é que Jesus disse, olha, os mornos não servem, porque nenhuma pessoa pode servir a dois senhores, porque servindo um desagrada o outro. E é assim. Então a gente tem que colocar na frente, para valer, a visão espiritual. Porque todos os interesses da terra são absolutamente transitórios. É isso que o budismo fala, são a impermanência das coisas. Só é permanente a alma, mas as outras coisas são impermanentes. Elas são fugazes, fortuitas. Nós não somos donos sequer do nosso corpo, porque a gente não garante a vida dele. Quem é que pode dizer que ao sair ali já cai na calçada morto? Qual de nós? A gente não quer isso. Quando a gente fala isso, parece falar um absurdo.
Mas isso acontece todos os dias. Sabe quantas pessoas morrem por ano? Da ordem de 60 milhões de pessoas. Quando tem um desastre desse, morre 40 pessoas de uma vez, a gente fica chocado. Mas se a gente fosse levantar a estatística de quantas pessoas morreram hoje no mundo, não é porque está isolado em vários lugares, a gente não acompanha, morreu muito, muito mais. E a gente então faz a troca. O medo da morte, não é? Ou o medo da dificuldade, ou o medo de perder aquilo que a gente acha que é da gente, a troco dos bens espirituais. A gente não mudou o ponto de vista. A gente continua com o ponto de vista da vida terrena. A gente vê isso nos acidentes, né? O sujeito bate o carro, a primeira coisa, nossa, meu carro estragou tudo, ele não olha que está sem uma perna. Ainda não deu tempo de sentir dor, ele não olha que ele está sem uma perna, meu carro estragou tudo, e agora o que é que eu vou fazer? Os motoqueiros, então, minha moto, cadê minha moto? E está todo ralado. Porque os nossos bens são os bens fortuitos. A gente considera o bem nosso aquilo que a gente acha que é da gente. A conta bancária, a nossa casa, o nosso carro, o nosso isso, o nosso aquilo. A gente tem que ir aprendendo a perder essas coisas. Ainda bem que eu estou perdendo meus cabelos, para me ensinar que nem os meus cabelos são meus, não é? Mas eu vou poder, do lado de lá, com o meu corpo espiritual, que obedece ao meu comando mental, fazer uma bela de uma peruca. Porque a gente pode. O corpo não dá para fazer, só com cirurgia e implante. Mas no mundo espiritual não é assim. Você está aleijado aqui, morre, do lado de lá tem perna. Só não vai ter perna se você pensar que continua aleijado. Porque aí você destrói a sua perna espiritual. Porque o mundo espiritual é o mundo da realidade mental. Você é o que pensa, o que sente. Aqui não, a gente é o que aparenta. Nossa, Tarsila, você está bonito hoje, roupa nova, né? Pode estar podre por dentro, não tem importância. A roupa é bonita, é de grife, né? E a gente leva a grife para o túmulo. Vai, grife, corpo, tudo para lá. É temporário tudo isso. Aonde estão os nossos valores? Então, a gente tem que aprender os valores espirituais. Tem que descobrir-se um espírito de mais de 400 mil anos vivendo na Terra, em diferentes encarnações, desde o homem das cavernas, que a gente vem crescendo aqui nesse mundo. Nós já vivemos em todos os povos, já falamos diversas línguas, tivemos diversos costumes, já fomos pobres e ricos, mendigos, ladrões, assassinos, destruímos família, porque carregamos a história da humanidade dentro de nós. Porque a história da humanidade é a história de cada um de nós somada. Só isso. Se a gente pudesse lembrar das nossas vidas, a gente ia ficar envergonhadíssimo. Ainda bem que Deus bondosamente faz a gente esquecer quando reencarna. Mas permite mais do que isso. Do lado de lá do mundo espiritual, só lembra se tiver equilíbrio para suportar. Porque Deus não nos quer loucos, nos quer progredindo. Ele é o nosso Pai. Mas nós temos que fazer pelo nosso esforço. Vocês podem ver, o André Luiz, nenhum das séries dele, ele fala de vida passada dele. Não é?
Mas o Camilo Castelo Branco fala em Memória de um Suicida. E vai se descobrir num processo de regressão de memória no mundo espiritual, lá na época de Jesus, como um aleijado que ajudou a jogar pedra e a cuspir em Jesus. O Camilo Castelo Branco, famoso escritor português. É famoso, mas já foi mendigo. O que é ser famoso na Terra? Vale a pena brigar por isso? Trocar as coisas essenciais da vida pela fama? As pessoas acham que vale, porque as filas das vendas das cenas e cenas acumuladas são enormes. Não é verdade? Vive fantasia. E a gente tem que aprender a se libertar dessas coisas. Eu não compro cena, jogo nenhum. Porque jogo é uma coisa desonesta. Porque para um ganhar, muitos têm que perder. É uma espécie de roubo simulado e distribuído. É ou não é? Quando alguém pega lá os milhões que ganhou, quantos infelizes perderam? E às vezes, pela ilusão, sacrificando o litro de leite que precisava levar para casa. Esse dinheiro é infeliz. Mas a gente fica na fila da telecena, lá das megacenas e tudo mais. Porque a gente vive de fantasia. Se a gente precisasse dessa riqueza, a gente projetava ela antes de reencarnar. E nascia num lar já com recursos. Ia ter aí a experiência difícil de suportar da responsabilidade do recurso financeiro na mão. Eu não quero essa experiência para mim. Porque do tamanho da responsabilidade é também o tamanho da queda. Não vale a pena. Não é isso que a gente veio buscar aqui. A gente entrou, nasceu pelado. Ninguém nasce de roupa, não é? Então, se a gente morrer de roupa, já teve lucro. Não precisa ficar correndo atrás das coisas. Trabalhe, viva com dignidade, seja uma pessoa honesta, faça o seu dinheiro ter o valor da sua moral. E viva com o recurso que você precisa, porque essa vida é transitória. Não é ela que é importante, é o que nós acumulamos na realidade intrínseca que nós somos, que vai conosco aonde a gente estiver. E qual é a riqueza do Espírito? É aquela riqueza que Jesus ensinou muito bem. Que o ladrão não rouba, a traça não come e a ferrugem não corrói. Qual é? O que é que nós temos que ninguém pode roubar? Ninguém rouba o meu conhecimento. Esse é meu. E nem tem jeito de eu dar ele para alguém, nem deixar de herança. Não é? Não tem transplante de inteligência ainda. E transplante de neurônio não garante que a inteligência vai junto. Porque neurônio todo mundo tem, inteligência nem bem. Não é? O que é mais que é meu, além de conhecimento? O que eu sinto. O que eu sinto é meu. E o meu jeito de sentir é absolutamente diferente do jeito de sentir de todo mundo. É semelhante, mas é diferente. Por isso não adianta a gente falar assim, no seu lugar eu faria diferente. Porque se você estiver no lugar do outro, tem que sentir igual ao outro, pensar igual ao outro, vai fazer a mesma besteira dele. Não é? Então não é assim. A gente não está no lugar do outro. E quando vier para a gente, segura as pontas para não fazer besteira maior. Não é assim? É assim. Então, essas são as duas riquezas nossas. Então, em que a gente devia investir na vida? De melhorar o sentimento e de aumentar o conhecimento. Esses são
os objetivos grandiosos da vida terrena. Tudo é acessório, recurso para conquistar esses dois valores. Tem dinheiro? Vai estudar bastante. Trabalha muito pelo bem de muitos e conquiste sentimentos. Isso vale a pena. Porque está investindo no espírito, que é imortal e que carrega essas riquezas para sempre. Todas as nossas encarnações que a gente já teve são nossas aquisições, estão indelevelmente registradas na nossa individualidade. Se a gente fizer uma regressão de memória, pudesse fazer uma regressão de memória com uma pessoa, e levando ele vida após vida para trás, a gente ia verificar isso. Aliás, nós estamos aqui hoje, cada um de nós com as suas habilidades, que não foram ensinadas pelos pais, e nem pela sociedade. Habilidades, não. A gente aprende coisas novas. E usa a habilidade para desenvolver mais. Fulaninho tem uma facilidade para matemática, nasceu com neurônio extra. Nada disso, ele já foi matemático antes. Já estudou a matemática em muitas encarnações. Por isso pega um violino e toca desde criança, porque já foi músico. Não é dom dado por Deus. Deus não dá nada de graça para a gente, senão tudo da natureza. Mas a gente tem que fazer. A feitura de cada coisa é pessoal, é individual. Esses são os bens espirituais. É esse o ponto de vista que a gente devia colocar para nortear a nossa vida. Ao fazer isso, a gente vai lentamente desligando dos interesses materiais que faz em nós um processo obsessivo dramático, a ponto de fazer a gente sofrer terrivelmente quando perde. Na época, né, do plano cruzado, desses planos malucos que o Brasil já teve, e que gente perdeu um monte de coisa, teve gente que se matou por isso. Tá certo? Que achou que a vida não valia mais a pena sem os bens que tinha. Quer dizer, o que é a vida para essas pessoas? O que é a vida para nós? Geralmente, quando as pessoas nos procuram lá na casa espírita, que a gente tem chance de conversar, eu sempre pergunto isso para as pessoas. Por que você está vivo? Porque se a gente perguntar para que você está vivo, a pessoa desfia um rosário. Ah, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque não sei o quê, tem 1000 planos. Aí você pergunta, como você vive? Ah, levanto de manhã, faço isso, faço aquilo, corra atrás, o dia inteiro. Daquilo para qual eu vivo. Agora você pergunta, por quê? As pessoas não sabem. Algumas pessoas materialistas, exageradas, falam, não, porque meu pai e minha mãe transou, eu nasci, não tenho culpa. Nasci porque a culpa é dos meus pais. Aliás, os jovens devolvem para os pais muito agressivamente esse tipo de coisa. Não pedi para nascer. E a gente sabe que implorou de joelhos. Porque reencarnar aqui, conseguir uma vaguinha nessa universidade de progresso espiritual, não é trivial, não, porque tem pouco mais de 20 bilhões de espíritos vivendo na Terra. Então, conseguir uma vaga na universidade tem que passar pelo vestibular, que não é fácil. Não é nada disso que a gente pensa. O ponto de vista espiritual é outro. Estudem a doutrina espírita para valer, porque ela é capaz de mudar a nossa maneira de ver a vida. E ao ver a vida de outra maneira, a gente muda o nosso comportamento. Não muda de repente, porque deixar hábitos velhos para trás, substituindo por hábitos novos, melhores, não é uma coisa simples, é um exercício de atleta. É um exercício de atleta. Um bom pianista tem que estudar mais de 8 horas por dia.
de piano. Os atletas, para dar esses saltos maravilhosos, treinam o ano inteiro. Por que para ter valores melhores a gente vai achar que vai comprar ali no botequinho? Vai não, vai ralar. Vai ficar desapontado consigo mesmo, porque tentou e não conseguiu. Mas aí se dê nova chance. Use o perdão para você. Se aprendendo a usar o perdão para você, vai usar para os outros. Porque a gente só dá para os outros o que a gente tem para a gente. São regras simples que Jesus ensinou para a gente há 2000 anos atrás. E que a gente perdeu a chance de aprender lá, agora tem que aprender nesse momento de desafios na humanidade. Nós estamos vivendo um verdadeiro momento de desafio. Porque nós somos muitos. Imagine, cada um de nós, desavisadamente, criamos 1 quilo de lixo por dia. São quase 7 bilhões, são 7 bilhões de quilos, 7 milhões de toneladas de lixo diário. O que nós vamos fazer com isso? Como é que vai ser a vida daqui a um pouco? Tem que mudar o estilo de vida. E para mudar o estilo de vida, tem que parar de pensar como homem e mulher. Nós temos que aprender a pensar como espíritos reencarnados. Porque nós vamos deixar essa vida aqui e vamos voltar depois, nascendo aqui de novo, tendo o mesmo mundo para nós, aquele que a gente está construindo. Que é isso que a gente vem fazendo há milhares de anos. Nós já fomos assírios, já fomos babilônicos, já fomos, vivemos na Pérsia, na Índia, na China, todos esses países velhos. O Brasil, quando foi descoberto, tinha 6 milhões de índios, mais ou menos. Nós somos 190 milhões. De onde a gente veio? Do velho mundo. Por isso que a gente vai passear na Europa, parece que eu já estive aqui. Entra num lugar, fica emocionado, é um déjà vu. Porque déjà vu nada, já viveu mesmo. É a nossa experiência acumulada dentro da nossa realidade. E a memória emocional nos lembra disso muito melhor que a memória intelectual. A gente sente de novo. Não sabe explicar de onde vem. Me deu um treco lá naquele lugar, não sei, não aguentei ficar lá dentro, tive que sair. Vai ver a besteira que fez lá, que está esquecidinha, não é? Que Jesus nos dê bastante força para a gente mudar o nosso ponto de vista e construir um mundo melhor para todos nós. Que assim seja. Que bom que a gente veio hoje, né? Ô Tacírio, obrigado. Que Deus te abençoe, que Jesus te ilumine, para você continuar nos ensinando e a todos os outros a quem você ensina, com certeza. Como é bom a gente aprender, não é fazer raciocínios. Eu falo que quando o Tacírio abre a boca, nós estamos aprendendo, porque ele faz raciocínios incríveis, que mesmo com conhecimento a gente não consegue fazer. É próprio de cada um, né? Como ele colocou. Então, ele está lá na frente nossa, por isso que a gente aprende. Muito bom, né? Agora resta-nos orar para agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Eu tenho a certeza que nós vamos sair daqui hoje com outro ponto de vista, viu? Está lá no Evangelho, podem reler a página, é belíssima e desperta em nós muitos raciocínios, não todos esses que o nosso irmão nos colocou, mas a gente tem que mudar o ponto de vista. Aí sim a encarnação fica muito
produtiva, digamos assim, muito útil. Não tem que viver por viver, como eu costumo dizer, viver distraído, deixando que a vida nos leve. Não é assim. Nós temos que ter a rédea da nossa vida na mão e direcionando aquilo que nós temos que fazer. Não é? Então, vamos orar. Amado Mestre Jesus, neste momento em que chegamos ao término desta parte dos nossos trabalhos desta tarde, elevamos o nosso pensamento a Ti, agora para agradecer. Ah, Mestre Jesus, como queremos Te agradecer. Agradecer por todas as oportunidades de aprendizado que colocas na vida de cada um de nós e que nesta tarde tivemos também mais uma oportunidade de refletir, de ampliar o nosso conhecimento e até, quem sabe, para alguns de nós, mudarmos o ponto de vista no qual nos colocamos frente a esta encarnação. Quantas coisas, Mestre, se abriram em nossa mente diante das reflexões que pudemos fazer nesta tarde. Oxalá não nos esqueçamos de tudo o que aprendemos, que estes conhecimentos adentrem aos nossos espíritos e aí permaneçam para ditar novos comportamentos, novas posturas de vida, a fim de aproveitarmos integralmente a nossa estada no mundo material. Obrigado, Mestre amigo, por todas as bênçãos. E neste instante, mais uma vez, buscamos essas bênçãos para cada um de nós que aqui está. Abençoa-nos, Mestre Jesus, com bênçãos de paz, serenidade, equilíbrio espiritual, alegria de viver, coragem para enfrentar os obstáculos que se fazem necessários em nossas vidas, determinação para não perdermos os objetivos principais e que assim possamos permanecer nos Teus ensinamentos, interiorizando-os a cada dia, para que nos tornemos criaturas melhores. Abençoa os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos familiares. Abençoa a todos, a esta humanidade inteira, sobretudo aqueles que sofrem, que gemem e choram sob o peso de dificuldades que muitas vezes ainda não conseguem compreender. Abençoa também àqueles que, distanciados de Ti, ainda nem sequer Te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste. E que um manancial de bênçãos, de fluidos benéficos se façam do plano espiritual para cada um de nós neste instante, quando, com profunda humildade e imensa fé, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor.
Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.